Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Melo, assessor de investimentos, e eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês para contar um pouco da minha trajetória. Eu tenho 26 anos, sou economista formado pela PUC São Paulo. Eu faço isso aqui no mercado financeiro já desde 2013, estou prestes aí a fazer 7 anos de mercado. Como é que eu vim parar aqui, né? Desde pequeno, eu sempre me perguntei o que eu gostava de fazer, qual seria a minha profissão, né? Eu não me identificava muito com a profissão do meu pai, eu não me identificava com a profissão da minha mãe, e por muito tempo isso foi uma dúvida para mim, né? Eu passei ali pela escola sem ter um pingo de noção sobre o que eu ia fazer, cheguei no ensino médio, e ensino médio começa aquela pressão, a gente precisa decidir para que a gente vai prestar vestibular, para então focar, né, quais são os conhecimentos mais importantes daquela área. Nessa época eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, e nesse livro, que é um livro incrível, que eu recomendo para você, e nesse livro ele me mostrou uma maneira totalmente nova de encarar o dinheiro, de encarar a construção de patrimônio, de encarar nossos empregos, nossos salários, todas as faces da vida que envolvem o dinheiro, o patrimônio, a aposentadoria. E ali eu me identifiquei tanto com aquilo que, ao invés de só querer praticar aquele livro, eu pensei, poxa, como é que eu posso trabalhar com isso? O que eu preciso estudar para ir trabalhar com isso e fazer isso da minha vida? E aí foi que eu acabei caindo no curso de economia, que foi uma surpresa muito legal, eu gostei muito do curso, me deu uma ampla visão de vida. Também tem uma outra questão, né? Por que isso era relevante? Por que esse tema era importante para mim? Aqui no Brasil, a gente tem um histórico, né, de ter muitos planos monetários, crises recorrentes, hiperinflação por décadas, né? Sempre um descontrole dos gastos públicos, que também acabou passando para a esfera privada da nossa vida, para as famílias, né? Porque se você vive numa hiperinflação, não tem como guardar dinheiro para amanhã, para o dia seguinte, porque o dinheiro amanhã já não vale nada, né? Então, a gente teve uma cultura, uma formação cultural de gastar todo esse dinheiro que a gente sempre recebia no dia do pagamento. E devido a isso também, adicionando aí falta de educação financeira, né, que os nossos avós não tiveram, os nossos pais não tiveram. Sei também por situações familiares que me mostraram o lado bom e o lado ruim do dinheiro. O lado bom de se ter dinheiro, o lado ruim de se ter dinheiro, o lado bom de não ter dinheiro, porque acredite, também existe o lado bom, e principalmente o lado ruim de não ter dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Desde muito cedo eu tive 2 exemplos dentro da minha casa em que um dos meus pais ele era organizado financeiramente e não recebeu uma educação financeira no sentido de saber aplicar bem os recursos, mas ele sempre teve controle, né? Controle do que gastava, controle do que ganhava, e isso fez com que sempre sobrasse dinheiro. Por outro lado, essa outra esfera dos meus pais, né, a outra pessoa, não teve a mesma sorte, a mesma educação, a mesma estrutura, e sempre faltava dinheiro, sempre gastou mais do que ganhou, sempre viveu endividado. E o que causou isso, né? Muito estresse familiar, muitas dificuldades, sempre um nome sujo, sempre precisando de crédito para cobrir as obrigações. E desde muito cedo eu consegui visualizar isso, percebi isso, isso foi sendo introjetado em mim também, de alguma maneira. Isso foi me ensinando, isso foi criando, né, essa minha personalidade que hoje vocês veem e que eu estou tentando passar um pouquinho. Então, desde cedo, eu passei a entender o real valor de se ter controle financeiro, de saber quanto se ganha, quanto se gasta, saber investir isso bem. E até hoje, né, na minha família, a gente tem frutos difíceis disso, né? Tem frutos ruins, frutos amargos desse descontrole, né? Mas o ponto é, se a gente tem uma educação financeira mais cedo, quanto antes a gente começa, mais cedo a gente se livra das armadilhas, das amarras
né? Mais cedo e a gente consegue ficar imune e blindado contra os problemas que causam uma desorganização financeira. Então é por isso que eu vim fazer isso, é por isso que eu decidi usar esse conhecimento que eu adquiri com esse livro principalmente, primeiramente, depois na universidade, depois na minha vida profissional, depois dos meus cursos de aprimoramento, depois na minha vida prática como investidor, na minha vida prática como trabalhador, como funcionário, depois empreendedor. Decidi juntar tudo isso porque eu me identifiquei com isso de tal maneira que resolvi fazer da minha missão de vida levar isso para as pessoas, levar essa maneira, essa visão de mundo para as pessoas, para que cada vez menos pessoas passem por isso, tenham essa dificuldade, cada vez mais pessoas possam usufruir de uma vida financeira mais equilibrada, de uma vida financeira mais saudável, de uma vida financeira um pouco mais planejada, para que a gente possa realizar mais sonhos. Por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que eu sou assessor de investimentos, é por isso que eu estou me formando como planejador financeiro, estudando para ser um consultor, por todas essas coisas. Então, se você gostou da minha história, comenta aí um pouquinho o que você achou, se você se identificou com alguma coisa da sua vida, da sua família. Se quiser, fica à vontade para contar um pouquinho mais da sua história também, porque eu estou aqui me expondo, me abrindo, justamente para vocês poderem me conhecer melhor e para que eu possa conhecer vocês melhor também. Então, obrigado por me ouvir. Tchau, tchau.